Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, bem-vindo ao canal A Paz de Cristo. Meu nome é Marcelo e hoje eu trago um tema especial para nós. O tema é: será que o inferno existe? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o inferno? Abra sua Bíblia. Nós vamos ler aqui no livro de Salmos, Salmo 9:17. Você que pensa que o inferno é aqui mesmo, que após a morte acaba tudo, que tem que aproveitar. Nós vamos falar hoje. Livro de Salmos, capítulo 9:17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Amém? Aí está a palavra de Deus. Todos os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, irmãos, sei que alguém já falou para você que o inferno é aqui, que você tem que aproveitar, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, que depois da morte acaba-se tudo. É engano, tá bom, meus irmãos? Provérbios capítulo 15, o versículo 24, diz assim, ó: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, irmãos, quer desviar do inferno? Aceita Cristo para você não descer para baixo onde é o inferno. Irmãos, sabemos que muitas pessoas, muitos pregadores, alguns chamados de Deus, outros que não são chamados por Deus para ocupar o cargo de pastor, abriram suas igrejas por sua própria vontade, sem talvez a aprovação de Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, pregue o evangelho, pregue a palavra de Deus, amostre o perigo para as almas, que ela tem que abandonar o pecado. Pregue sobre o inferno, porque a gente não vê mais ninguém falando sobre isso. As pessoas só pregam que Jesus vai dar chave de casa, chave de carro, que vai fazer isso, que vai abrir aquilo, que vai abrir essa porta tal. Meus irmãos, não se iluda com esses pregadores. Você que ainda não aceitou a Jesus, procure a congregar num lugar onde eles pregam a verdade. Porque senão a sua alma também pode descer à sepultura e você perecer. Amém? Eu vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 5, 29. As coisas de Deus, irmãos, são reais. Deus não brinca com ninguém. Jesus, ele mostrou para nós, foi o que mais pregou. Ele falou sobre os infernos. E se nós, meus amados irmãos, ficar aí, não dar ouvido à verdade, às palavras de Deus, não dê ouvido a falsos profetas, não. Aqueles que querem só o seu dinheiro, só quer a lã das ovelhas. Esses, fujam deles. Mateus capítulo 20, 5, 29. Amém, meus amados irmãos? Porque as pessoas, irmãos, nós temos que abrir os olhos das pessoas para a realidade. Porque Jesus, irmãos, está voltando. Se nós ficar aí coxando em dois pensamentos, a nossa alma vai perecer. Capítulo 5 de Mateus, versículo 29, diz assim, ó: portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Irmãos, a realidade é esta. Muitas pessoas estão levando o evangelho de Cristo, a reveria, do jeito que dá, deu. Se não der, não deu. As pessoas querem juntar um povo para si próprio. As pessoas querem juntar um grupo de pessoas para lhe dar um dízimo gordo, uma oferta gorda, uma oferta alçada. E a pregação, irmãos, onde fica? Temos que mostrar o perigo que as almas correm
se não abandonar o pecado, se não abandonar a idolatria, a prostituição, a bebedice, a glutonaria. Porque nós, irmãos, não somos melhor do que ninguém, não. Todos nós corremos risco de vida todos os dias, pois a nossa vida ela é curta nessa terra. Então a Bíblia diz aqui, ó, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Então o inferno existe, irmãos. Não brinca com as coisas de Deus. Você que gosta de zombar, dizendo que o inferno é aqui, e que tem que aproveitar, que tem que beber, que tem que fumar, que tem que se drogar, tem que se prostituir, tem que ter 1, 2, 3 mulheres. Fuja dessa mentira. Porque aqui você tem o seu local, a sua casa, o seu quarto, seu ventilador, seu ar-condicionado. Você se refresca no calor. Mas no inferno não haverá ventilador, não haverá água, não haverá ar-condicionado, nada. A cerveja que tu gosta de beber não haverá. Amém, meus amados? Esta é a palavra. Porque tem muita gente, meus amados irmãos, que a palavra, ela faz comichão nos ouvidos. E eles rejeitam. Eu não estou nem aí se a pessoa gosta de ouvir ou não. O importante é nós falarmos, meus amados. Se a pessoa não quiser ouvir, não ouve. Mas tem sempre alguém que vai ouvir. Amém, meus queridos? Mateus, no capítulo 10, no versículo 28. Essas palavras, irmãos, não são minhas. São palavras de Deus. Diz assim, ó, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que têm o poder de fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então não tema o homem. Jesus aqui está falando para nós não temer aos que matam a carne e depois não tem o que fazer. Mas temei a Deus, que além de ter poder de matar a carne, ele também tem poder de lançar a alma no abismo, no inferno. É o que está escrito aqui. Amém, meus queridos? Eu vou ler agora, eu vou deixar para os irmãos ler aí, Marcos, no capítulo 9, 43 até o 48, também fala. Se não for falar, vai ficar um vídeo muito longo. Vamos abrir a Bíblia aqui no livro de São Lucas. Irmãos e irmãs, Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Pensa bem, irmãos. Se não existisse o inferno, o que seria das pessoas? A pessoa diz assim, morreu, fulano morreu. E, bom, até agora ele descansou, está descansando. Fulano bebia, fumava, prostituía, tinha 2 famílias, 3 famílias. Vivia uma vida, né, do jeito que queria. Aí morreu, aí alguém diz, ó, fulano morreu. Morreu? Então ele está descansando. Está descansando, irmão? Será que está mesmo? É brincadeira não, né? Então vamos ver aqui, livro de São Lucas, capítulo 16. Os irmãos já conhecem a parábola do rico e Lázaro. Essa parábola é um pequeno trecho que Jesus contou, que é a verdadeira realidade, a pura verdade. Diz assim, ó, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias arregalado, esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Que nós vemos, né? Que este homem era rico, tinha de tudo. Vivia a vida que queria. Porque muitos dizem assim, ó, eu tenho dinheiro, tenho casa, é a vida que eu pedi a Deus. Ter tudo nessa vida, irmãos, ainda não nos garante a vida eterna. O que vai garantir a vida eterna para o homem e para a mulher é abandonar o pecado, a mentira, o engano e aceitar a Cristo. Isso pode garantir a vida eterna. Esse homem aqui tinha tudo, mas a Bíblia diz que Lázaro desejava comer a migalha que caía debaixo da sua mesa. Quantos têm riqueza, né, irmãos? Eu não sou contra quem tem a riqueza. Pode ter
E também não tenham inveja de quem é rico. Porque a maior riqueza que o homem pode ter nessa vida, irmãos, é Jesus. Porque o seu dinheiro, na hora que você tiver um câncer, os médicos não vão curar. Ele vai falar, ó, não posso fazer mais nada. Então vai te condenar à morte. E alguém ainda tem coragem de dizer que fulano do ciclano morreu e está descansando, irmãos. Então a Bíblia é mentirosa. Então os pregadores são mentirosos. Olha o que a Bíblia diz, ó. Ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães viam lamber a chaga. Então ele não tinha nada. Ele era um pobre miserável. Mas era rico. Financeiramente, Lázaro, na parábola aqui, ele era pobre. Não tinha casa, talvez, coisas boas na sua vida, na sua casa, móveis, luxo. Mas ele tinha Jesus. E a Bíblia diz aqui que ele morreu e os anjos veio levar ele. Mas acontece que também o rico morreu e foi sepultado. Provavelmente Satanás levou a alma dele. Então, irmãos, lá no Hades ele ergueu os olhos, estão já em tormento. Então, meus amados, nós sabemos que quando a alma parte sem Jesus aqui, ela parte diretamente para o inferno, para o lugar de tormento. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está falando. Então, meus amados, aqui diz, ó, aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, como qualquer um. Mas a sua alma, quando ele fecha os olhos, a sua alma já entra em tormento. E a Bíblia diz no 23, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer que Lázaro foi para o seio de Abraão, onde é o paraíso. E ali, meus amados irmãos, o rico, que desprezava tudo, talvez não dava nem uma esmola, uma ajuda ao pobre, ele foi sepultado e quando ele abriu os olhos, já estava em tormento. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz aqui no 24, e clamando, né, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, meus amados irmãos, automaticamente ele já foi parar no Hades, no tormento eterno, no inferno, e viu ao longe a Lázaro no seio de Abraão, e desejou uma gotinha de água. Meus queridos irmãos, mas a Bíblia diz aqui, ó, e disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu é atormentado. Então, Lázaro foi consolado e o rico foi atormentado. E diz aqui no verso 26, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, e nem tão poucos de lá passar para cá. Então, meus amados irmãos, quem estava no paraíso não pode passar para o abismo. E quem está no abismo não vai para o paraíso. Então, meus amados irmãos, quem está no paraíso não vai nunca querer passar para o abismo. Então, ele queria, desejou, mas havia uma barreira que impedia. Agora, meus amados irmãos, vou mostrar dentro da Bíblia Sagrada que aquele rico estava consciente. Deus permitiu que eles todos, né, na verdade, que parte dessa terra partem conscientes. Olha bem o que diz a palavra. E disse ele, rogo-te depois, ó pai Abraão, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, meus amados, observou a palavra? Eles estavam conscientes. Por que Jesus fez assim? Ou ele faz assim conosco, com a pessoa? Para que ele lembre da oportunidade que ele tinha lá. Ele tinha tudo. Tinha riqueza, tinha bem, mas ele era pobre. Ele era rico financeiramente, tinha tudo. Mas a sua vida era uma verdadeira pobreza, porque foi parar num abismo, no inferno, no Hades, onde o diabo, né, meus amados irmãos, atormenta as almas. Diz aqui, ó, agora ele lembra, ele diz no 27, ele disse, rogo depois, ó pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos,
para que ele dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele tinha 5 irmãos aqui na terra. Ele queria avisar para que eles, para que eles viessem avisar, para que aqueles irmãos dele não vinham parar no abismo, no inferno. Aí agora o que diz a palavra. Disse-lhe, pois, Abraão, tem Moisés e os profetas, que ouçam. Ouviu, meus amados? Este versículo simboliza o que? Os pregadores. Você é um pregador do Evangelho. Você prega o Evangelho, irmão. Então avisa, dê aviso. Avisa as pessoas o perigo que elas correm se não andar direito, se não aceitar Jesus, se não obedecer a palavra. Nós, meus queridos irmãos, aceitamos a Cristo, mas nós também estamos sujeitos a perecer. Então, todo cuidado é pouco para nossas almas. Vamos se santificar, vamos consagrar, vamos pedir a Deus para ungir nossos lábios, a nossa boca, a nossa garganta, os nossos olhos. Vamos pedir a Deus para ungir a nossa mente. Porque, meus amados irmãos, as pessoas querem pregar materialismo, falar de bênção, falar de cura, falar de milagre, mas não abre os olhos das almas para fugir do inferno. Pois nós vimos pela palavra que o inferno existe. Aqui diz, o 30, Ele disse, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrependeriam. Morto não vem avisar ninguém, meus amados irmãos. Você já pensou, imaginou se um morto aparecer para você? Você vai sair correndo. Porque morto, a alma não fica vagando, a alma não fica penando por aí não. A pessoa parte dessa vida vai direto para o inferno ou para o céu. E este caminho que Jesus nos ensinou é estreito, irmãos. Ou nós obedecemos ou nós não obedecemos. Ou queremos gozar o melhor dessa terra, ou queremos gozar os céus. Qual que você quer? Qual a opção que você deseja? Então, meus amados irmãos, as pessoas não vêm de lá avisar ninguém. Nós é que temos que dar valor aos pregadores que pregam a verdade. Se você é um pregador da verdade, continua pregando. Mas se você não é um pregador, está preocupado somente com a lã das ovelhas, somente com os dízimos, somente com as ofertas alçadas da igreja, hoje é necessário você se arrepender. Ou você é um pastor verdadeiro, que gosta de pregar a verdade, ou você se acerta com Deus para subir para o céu, ou senão o teu lugar está reservado, que é o abismo. Ah, irmão, você é juiz para julgar? Não, irmãos. Nós não julgamos ninguém, a palavra já nos julga. Então, se nós não arrepender, irmãos, do nosso pecado, o nosso lugar está lá reservado no inferno. Se você gosta de pregar a palavra, pregue a verdade. Amostre o perigo. Eu não tenho teologia, não tenho doutorado, não tenho anel, bacharelado no meu dedo, não. Anel no meu dedo, não. Porque muitos estão atrás de palavras bonitas, palavras que enchem o seu ego, palavras que te autoestimula a crescer. Meus amados irmãos, a realidade é essa. Ou nós fugimos do inferno, ou nós vamos cair lá dentro do abismo, onde estão as almas já atormentadas. E não adianta rezar, acender vela, fazer isso, fazer aquilo, não. Porque aonde ela estiver, ela vai ficar. Ah, irmão, fulano falou que eu faço ali a alma morre e vai para o Hades. O Hades não eu esqueci agora, meu Deus do céu, fugiu da mente, onde purifica as almas, o purgatório. Ali, meus amados irmãos, não haverá esse negócio de purgatório, não, é mentira. Quem nos purifica de todo o pecado e vai nos garantir a salvação é Jesus. Purgatório é mentira, porque se existisse purgatório, não precisaria Deus enviar seu Filho ao mundo para morrer por nós. Essa é a palavra de Deus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.